E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Um tema muito importante que a gente sempre discute, né, no dia a dia do nosso trabalho, especificamente na questão prática, quando a gente está em audiência, é referente ao a testemunha e até mesmo a própria vítima, né? A ideia de como nós podemos utilizar a psicologia para obter as melhores informações possíveis eh, diante do caso concreto. A gente sabe muito bem que uma pessoa, quando ela presencia um fato, o, há uma série de circunstâncias ali, naquele momento, que no futuro pode comprometer a forma como ela vai prestar o seu depoimento, tá? E sabe muito mais ainda que as testemunhas que efetivamente não foram vítimas, por isso que são testemunhas, e de alguma forma presenciaram os fatos, vão ter uma versão ainda mais diferente. Então, é muito comum nós estarmos numa audiência e a gente encontrar, né, é, um certo descompasso entre as próprias testemunhas, entre o que a testemunha fala e o que a vítima fala. Por quê? Porque a própria psicologia trata dessa situação, tá? Trata desse tema, até porque cada um vai receber aquela informação que está presenciando de uma forma diferente, em razão de cultura, em razão de questões emocionais, em razão de questões de memória, como guardar aquilo, em questões de como vai receber aquilo para depois relatar. Então, tudo isso faz uma diferença muito grande. E a gente tem que lembrar, né, que há três processos, né, na questão de se memorizar alguma coisa, né? Primeiro é a aquisição daquelas informações que a gente recebe. Segundo é a retenção dessas informações. E terceiro é quando a gente vai buscar essas informações para explicar. Isso tudo vai acarretar lá nas questões das falsas memórias, né, do próprio esquecimento, e para a gente tentar solucionar isso, a gente aplica a técnica da entrevista cognitiva. Mas são muitos fatores que podem acontecer e que vai gerar um prejuízo muito grande para o próprio processo e, consequentemente, para a justiça. E aí a gente não está falando só em absolvição ou condenação, óbvio. A gente está falando que vai trazer um prejuízo para o processo. Um dos grandes problemas que a gente vê, por exemplo, na justiça, é a demora de se ouvir uma testemunha. Então, por exemplo, aconteceu um fato, vamos dar exemplos de policial militar. Um policial militar prendeu alguém em flagrante, de repente viu algumas coisas dos fatos, ou recebeu informações sobre os fatos, enfim. Quando ele faz esse ato, que recebe essas informações na sua memória, numa data X, às vezes essa pessoa só vai prestar depoimento 2, 3 anos depois, em juízo. Tá? Às vezes na delegacia também leva muito tempo. Qual é o problema disso tudo? Gente, ela já foi bombardeada por uma série de informações e provavelmente, se for um crime, por exemplo, de grande repercussão na mídia, ela já vai sofrer essas alterações, porque essas informações vão chegar até ela. Se não for, mas for em razão do lapso temporal entre a data do fato que ela viu e a data do fato que ela tem que expor para as autoridades, magistrado, promotor e defesa, ela vai criar sugestões de acordo com aquilo que ela entende que viu. Mas esse tempo todo gera um certo esquecimento e vai acarretar, né, no prejuízo no momento em que a pessoa precisa trazer isso à tona, ou seja, precisa buscar no seu arquivo, na sua memória e recordar tudo aquilo.
Então é muito comum isso acontecer, é um prejuízo imenso. E aí chegou até o STJ essa ideia, porque lá no 366 do Código de Processo Penal tem uma previsão, né, de se permitir a produção antecipada de provas, e uma das possibilidades seria essas questões de provas testemunhais que a gente está falando. E o Ministério Público, por vezes, faz requerimento para que a testemunha, por exemplo, o policial militar, seja ouvido logo, para que ele para que não caia no esquecimento aqueles fatos que ele presenciou ou que ele teve conhecimento, tendo em vista a sua rotina dele estar todo dia, né, atendendo alguma situação como policial e, portanto, o que ele viu hoje já esqueceu o que ele viu ontem, porque se mistura essas informações. E isso é perfeitamente normal. O problema todo é que o STJ, no primeiro momento, né, entendia que não poderia ser, depois entendeu que poderia ter uma flexibilização, mas acabou terminando de que não é possível, né, pelo menos se posicionando majoritariamente, que não é possível que se antecipe a produção de provas, principalmente dos policiais, sob o argumento de que a demora do processo vai gerar um prejuízo na memória do policial para que ele possa trazer esclarecimentos úteis. Por que isso não pode prevalecer? Muito simples, gente, porque senão você novamente estaria transferindo uma responsabilidade para o réu que não tem nada a ver pela má prestação de serviço jurisdicional, pela demora para que alguém seja ouvido, porque há uma enxurrada de processos, porque os magistrados realmente não trabalham o tempo que deveria trabalhar, porque não tem pessoas o suficiente, seja lá o que for, e querem colocar na conta do réu. Então, nesses casos, se você estiver atuando, você vai ter que buscar meios legais de tentar barrar essa produção antecipada de prova, tendo em vista que gera prejuízo sim para o réu, tá? Isso é uma demonstração que eu estou falando aqui, que é coisas que acontecem no dia a dia e que você vai se deparar com isso, tá? Mas a psicologia do testemunho, né, nós temos desafios forenses, né? Ela é um campo fundamental, como eu coloquei aqui para vocês, né? De compreensão, traz um papel crítico da memória para percepção, né? E vai desempenhar dentro do sistema da justiça. Então, se o sujeito demora muito a prestar esclarecimentos para a justiça, provavelmente o depoimento dele não vai ser bom, tá? Por quê? Porque caiu no esquecimento, porque tem uma série de sugestão ou sugestões que tenham vindo da imprensa, de vizinhos, de pessoas interessadas e que começam a comentar com ele, então a memória dele começa a ficar falha, ok? E vai realmente trazer problema sério para o processo. O fenômeno do esquecimento, nós temos aqui, né, a codificação, o armazenamento e recuperação. Então, aquilo que você codificou, você está vendo, da forma como você está vendo, como você está armazenando aquilo. De repente você está armazenando num momento de extrema angústia, nervosismo, de estar assustado e por aí vai. E como que você vai recuperar isso? Essa recuperação dessas informações também vai ser um problema se o lapso temporal entre a data do fato que você presenciou e a data do fato que você estiver levando essas informações, recuperando essas informações para dentro do processo, vai trazer um prejuízo muito grande. Então, as provas testemunhais, apesar de serem muito importantes, quando se tem um lapso temporal muito grande, pode ser, né, eu acho que de imediato gera um prejuízo para as partes, para o processo. Mas se você, por exemplo, está atuando como advogado, você provavelmente você vai encontrar muita brecha nesses depoimentos para explorar em favor do seu cliente, tá? Falsas memórias e ilusões enganosas, né? A origem das falsas memórias, né? As falsas memórias podem surgir de diversos fatores, né? Como eu falei, como a sugestão externa, imprensa, as reconstruções de lembranças ambíguas ou
a interferência de informações posteriores que a pessoa recebeu, que ouviu alguém falar que aconteceu daquele jeito, aí ele já começa a gerar uma dúvida nele, será que aconteceu mesmo? Falsas memórias é aquilo que a gente tem, imagine que seja verdade, porém não aconteceu daquele jeito. Mentir é quando você sabe que não aconteceu daquele jeito e você está criando essa história. Então são coisas bem diferentes, né? Impacto nos testemunhos, a presença de falsas memórias em depoimentos pode, né, ter sérias consequências no sistema da justiça criminal. Por quê? Porque vai gerar injustiça, com certeza. Prevenção e mitigação, né? Técnicas como o uso de entrevistas cognitivas, a minimização de sugestão e a avaliação crítica da confiabilidade da memória. Isso são técnicas que a gente tenta fazer, aplicar, para ver se minimiza esse prejuízo aí. Mas a melhor forma de se minimizar esse prejuízo é evitar um lapso temporal muito grande entre a data do fato, a data em que a pessoa testemunhou e a data que ela vai prestar esclarecimentos. E não é aquela informação que é prestada na delegacia, não, porque a gente sabe que na delegacia é um caos. Lá não tem promotor, não tem juiz, não tem defesa para, né, tá ali questionando, fiscalizando o trabalho. Às vezes colocam coisa que nem aconteceu, às vezes perguntas são mal feitas, às vezes nem perguntam e nem leem o que o sujeito respondeu. Então é um caos na delegacia. Então essas informações que são prestadas na delegacia, por isso que eles são considerados elementos e não provas, e por isso que precisam ser reproduzidos em juízo, porque essas informações não vão ter validade para condenar alguém com base apenas nela não. Essas informações vão servir, né, de parâmetro para o Ministério Público, por exemplo, propor ação ou não. Mas não tem, né, uma força probatória, em nível de condenação, em razão da ausência do princípio da ampla defesa, contraditório, por aí vai, ok? Devido ao processo legal e tudo mais. O papel da emoção na memória, né? É o impacto emocional, a recuperação das tendências, a atenção seletiva e as implicações forenses. Isso são questões que vão acarretar dentro da pessoa, que vai ser transferido para dentro do processo, que vai gerar uma injustiça muito grande. Então, gente, eu aconselho muito vocês a estudarem, né, psicologia jurídica, principalmente na questão do que tange a psicologia do testemunho, porque você vai perceber que, né, o depoimento tem a sua credibilidade em razão da qualidade como é prestado, a credibilidade em razão da pessoa que está prestando essas informações, a credibilidade levando em consideração o tempo em que já transcorreu isso tudo, né? Então, essas informações que geram credibilidade ou não dentro de um processo, você pode muito bem explorar como advogado de defesa. Então, ter um estudo profundo sobre psicologia jurídica, entender o mecanismo de como funciona o armazenamento dessas informações dentro da memória, como elas são codificadas e como elas são recuperadas, vai te dar uma qualidade, né, acima da média, para você poder explorar essa prova tão importante e que as pessoas dão muita validade e muita credibilidade nela, em que pese tem os seus problemas que eu estou mostrando para vocês, tá? A influência do contexto e da sugestionabilidade. Então, ó, sugestionabilidade é aquilo que alguém está sugestionando a você. Às vezes uma pergunta que o promotor está fazendo, você tem que estar atento, que às vezes tem promotor que faz pergunta sugestionando uma resposta. Como que seria isso? Ele, em vez de fazer pergunta, ele começa fazendo uma introdução com a narrativa dos fatos, apenas para testemunha dizer sim ou não. Isso não pode acontecer. Você tem que imediatamente interferir e pedir ao juiz para que o promotor faça a pergunta de forma objetiva e não de uma forma de sugestionabilidade, ok? Mitigação de vieses, implicações éticas, né? E aí a gente tem aí a compreensão da influência, né, do contexto, né, do que todos eles estão mencionando naquele caso concreto. Papel do tempo na memória, né? Traz uma codificação inicialmente, quando assim que o fato aconteceu, você tem informações frescas sobre isso e provavelmente vai dar uma resposta, né,
mais coerente e mais próxima da realidade. Se você tem a retenção a curto prazo, você pode expor isso de uma melhor forma. Se for longo prazo, quanto mais tempo for passando, essa retenção vai se perdendo, porque é normal. Gente, aquilo que a gente não lê, aquilo que a gente não fica utilizando diariamente, a gente esquece, não tem jeito. Com o tempo vai esquecer. Isso é cientificamente provado. E retenção a longo prazo vai demorar muito mais ainda. Você vai reter aquilo muito longo prazo, você depois vai ser questionado sobre aquilo e com certeza você vai falar coisas que não aconteceram, ou vai deixar de falar coisas que aconteceram, ou vai falar coisas que estão sugestionando para você e você vai acreditar que aquilo que estão te perguntando, da forma como estão te perguntando, foi o que aconteceu. E às vezes nem foi aquilo. Então, conhecer a forma de como essas questões são armazenadas na nossa memória é de extrema importância, primeiro, para a gente saber explorar essas testemunhas. Segundo, para não permitir que o Ministério Público, se for ação penal privada, a parte interessada, faça as perguntas que sejam através de sugestões, né? Criem sugestões para a testemunha só confirmar aquilo que elas estão dizendo. Então você tem que imediatamente, como eu falei anteriormente, informar para o juiz e combater essa técnica, né? E isso é uma técnica, mas não é uma técnica justa, não é uma técnica leal, mas eles usam isso, tá ok? E você tem que estar atento para isso. E você só vai saber combater isso se você conhecer essa parte, né? Técnicas de entrevista cognitiva, né? Reconstrução mental, relato livre da pessoa, deixa ela pergunta para ela o que aconteceu. Você chegar para uma testemunha que viu um fato há 3, 4 anos atrás e falar para ela o que você viu, você vai ver que ela vai te dar informações muito incompletas. E aí você tem que começar a buscar pela memória dela e fazer perguntas para ver se ela vai lembrando. O problema é exatamente quando a gente começa a fazer essas perguntas. Se a parte de acusação, em regra, o Ministério Público respeitasse isso, respeitasse a lei, eles fariam pergunta objetiva, mas não. Ficam narrando fatos, colocando palavras na boca da testemunha e a testemunha só fica confirmando. Não deixe isso acontecer. Mudança de perspectiva, questionamento contextual, né? Ou seja, às vezes é necessário se explorar detalhes para tentar alcançar um contexto geral que esteja dentro do parâmetro, né, em conformidade com aquilo que a gente está apurando. Implicações éticas e legais, né, vai acarretar na justiça, na equidade, né, vai ter a formação de um profissional, de repente, para resolver isso. Nós precisamos de transparência nesses depoimentos e às vezes não tem. Então, gente, conhecer a psicologia do testemunho vai te dar um diferencial muito grande para você atuar no seu caso concreto, tá? Isso é fato. Não menospreze essa área, porque quando você estiver atuando, quando você estiver entrevistando uma testemunha, até para você saber se aquilo é uma verdade, se é mentira, se você pode avaliar se aquele testemunho vai ser bom ou ruim, se você vai arrolar essa testemunha ou não, você precisa ter esse conhecimento aqui, tá? Aplicações psicológicas do testemunho, né, sistemas judiciais, segurança pública e pesquisas acadêmicas. Então, a aplicação da psicologia vai passar por esses caminhos que o objetivo aqui vai desaguar lá na justiça ou na injustiça. Tá? Conclusão, o futuro da psicologia do testemunho. Nós temos avanços, sim, contínuos, eu acho que ainda tímidos, principalmente pela falta de lealdade lá do Ministério Público, porque fica sempre sugestionando as perguntas e as respostas. Vem com uma sugestão de pergunta já sugestionando uma resposta da testemunha, a testemunha cai se você não impedir isso. Desafios emergentes, né? Na realidade, é transformar essa demora numa coisa mais célere, para que esses erros não aconteçam e, consequentemente, você possa ter um resultado positivo, né? Dentro do que você pretende. Colaboração interdisciplinar, buscar outras ciências, né, para dentro do direito, gente. É por isso que a psicologia entra, por isso que a sociologia entra, por isso que a psicanálise entra,
Por quê? Porque só pelo direito nós não vamos conseguir resolver essas questões, tá? Então fica essa dica aqui para vocês, para que vocês não menosprezem. Quando eu falo lá em aula com os alunos, eu falo, olha, vocês precisam ler matéria de outras ciências, sociologia, psicologia, medicina legal, economia, né, filosofia e tudo mais, é porque a gente vai ter que fazer esse trabalho de interdisciplinariedade, ou seja, trazer outras ciências para dentro do direito para que a gente possa ter o melhor resultado possível, tá? Não deixem de estudar. Comunidade Júri no Ar é o nosso canal. Aqui tem várias informações. Não deixe de se inscrever, assista os nossos cursos, as nossas aulas. Tem jurisprudência, tem debates, tem lives. E também tem os nossos cursos lá na Hotmart e na QIFI, ok? Inclusive a aplicação do chat GPT ao direito penal. E temos a nossa plataforma, que é a nossa assinatura mensal, na QIFI, que é Alex Futura. Lá você tem vários cursos, baixa materiais. Tem temas extremamente importantes que toda semana eu estou alimentando lá também, tá? Você vai pagar um valor de R$19,90 por mês. Você tem acesso a conteúdos assim sobre todos os assuntos que você possa imaginar de direito penal, processo penal, tribunal de júri, sobre crimes de trânsito, sobre direito médico e tudo isso aí.